Opa, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sou Rafael Pereira, sou consultor e instrutor de Power BI e Excel e eu tô aqui para poder te ajudar a entender essa ferramenta ainda em 2024. Ou seja, a hora não passou, a hora é agora. Seja muito bem-vindo, meus parabéns. Então você vai entender como é que funciona o Power BI, você vai entender os diferentes tipos de filtro, por que aqui eu estou segmentando e por que quando eu clico aqui não acontece a mesma forma. A gente vai conectar diversas fontes de dados até a gente conseguir construir esse painel aqui super maneiro, interativo e que realmente pode impactar e alavancar a sua carreira, seja ela qual área for. É óbvio que não só eu, mas quanto diversos instrutores, eles trazem o conceito de tela de vendas, porque é mais fácil para a gente poder dar aula, é mais fácil para a gente poder explicar. Agora, se você é da área de planejamento, igual eu fui há 15 anos, se você é da área de financeiro, se você é da área de logística, se você é da área de manutenção, não importa. Qualquer uma dessas áreas, o Power BI vai ser muito útil na sua vida, tá? Então, para a gente poder começar, basicamente, se você ainda não tem o Power BI instalado, é muito simples. Você vai digitar Power BI Download e você vai ver que mesmo digitando errado, ele vai te ajudar e você procura por isso aqui, ó, Download Power BI oficial, tá? É uma forma e aqui você pode escolher português ou inglês, baixa e escolhe o 64. Por que o 64? Porque a maioria dos computadores são 64 bits, beleza? Ajustando isso daqui, você vai fazer a instalação normalmente. Instalou? Agora a gente vai trabalhar. Então vamos lá. Power BI, Desktop, abriu o Power BI, é um programa como qualquer outro da Microsoft, onde você tem todos os menus muito bem intuitivos, com um senso assim de organização fantástico, como toda ferramenta da Microsoft. Então basicamente aqui, ó, novo relatório. Você vai clicar em novo e esse novo relatório vai abrir para você o Power BI, e o Power BI a gente precisa entender algumas coisas bem legais. Observa que aqui embaixo, ó, adicionar dados ao seu relatório. Nós temos importar do Excel, importar dados do SQL Server, a gente pode criar tabela. Aqui, ó, temos um monte de infinidade de importação. Se eu clicar em mais, tem muito mais conectores, tá bom? Então, basicamente, o Power BI ele conecta fontes de dados diferentes, de locais diferentes, e através das habilidades de tratamento de dados que você vai adquirindo com o tempo e entendendo como a ferramenta funciona, você consegue unificar todos esses dados. E a gente vai fazer um pouco disso aqui agora, porque eu vou conectar 3 fontes de dados diferentes e deixar tudo num local só. Então, olha só que legal. Aqui na parte de cima você tem página inicial, menu inserir para você colocar gráficos, para você poder colocar textos, modelagem, que é a nossa parte onde a gente trabalha aqui com medidas, né? Exibição, para a gente poder, por exemplo, ó, eu estou com um canto aqui, dados, eu desmarco, ele aparece. Tá vendo? Então, essa parte aqui é muito legal, conforme a Microsoft sempre ela tenta trazer dos outros programas que a gente já está trabalhando. No nosso canto esquerdo eu tenho exibição de relatório, que é basicamente essa tela que a gente está, a tabela, que é tudo que eu conectar vai virar uma tabela aqui dentro do Power BI, e essa tabela eu consigo visualizar aqui. E essa parte aqui de relacionamento entre as tabelas, que é um dos poderes, né, para a gente trabalhar com dados e conseguir unificar tudo num lugar só. Bacana. E como é que a gente faz para conectar a nossa primeira fonte de dados? Perceba que o Excel ele é tão enraizado nas empresas, mas tão enraizado que ele de cara aqui, ó, eu já tenho 2 lugares aqui, ó, importar dados do Excel e pasta de trabalho do Excel. E eu posso vir aqui ainda e pasta de trabalho do Excel. E é o primeiro que a gente vai importar, tá bom? Então vou pegar aqui, ó, como sair do zero, base de vendas e abrir. Aí ele vai conectar, e o que significa conectar? Ele vai enxergar tudo que está dentro daquela planilha, que nesse momento eu tenho aqui uma abinha só. E vale sempre eu lembrar, eu falei planilha e aba, é o conceito que todo o mercado utiliza. Mas você precisa saber que na verdade é uma pasta de trabalho, por isso que o nome aqui é pasta de trabalho,
e a aba é a planilha, tá bom? Então, só um conceito aí para você poder também se desenvolver um pouco mais no Excel. Então, vamos lá. A partir do momento que eu conecto os dados, eu marco esses dados e eu clico em transformar. Qual é a minha recomendação? Que você nunca clique em carregar direto. Sempre vem aqui em transformar. Por quê? Sempre vai ter alguma coisa para você fazer. Então, olha só que legal. Vocês vão ter coisas simples, como, por exemplo, excluir colunas. É um jeito. Então, aqui, ó, excluir colunas. E também nós vamos precisar tratar alguns dados que, às vezes, eles dão problema. Olha só que legal isso aqui, cara. Esse foi massa. Esse não estava previsto. Por quê? Porque eu tinha planejado que ele aparecia aqui como texto para eu poder extrair os valores entre o parêntese. E olha só que legal. O próprio Power BI entendeu que era um número. E quando a gente trata na matemática aqui e coloca entre parênteses, ele entende como um número negativo. Só que eu não quero isso. Por isso que eu recomendo que o tipo alterado, a não ser que necessário, algumas vezes vão precisar para que você faça cálculos, por exemplo, com data. Aí sim você vai colocar antes, mas no mais, sempre deixa ele por último. Então pode excluir, ó. E olha só que bacana. Vou apagar novamente aqui a coluna removida. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. O Power BI colocou automaticamente para mim duas etapas aqui que eu não queria. O que é etapa, Rafael? Etapa é o seguinte, ó, eu vou transformando os dados e ele vai registrando aqui na minha lateral direita tudo o que eu estiver fazendo. Então, olha só, o meu título, produto, data, valor, ele está aqui embaixo, mas eu preciso que ele venha aqui para cima. E eu não vou precisar vir aqui e digitar produto, e digitar data. O que eu faço? Eu clico em página inicial e eu venho usar primeira linha como cabeçalho. E ele o faz assim, então ele sobe essa primeira linha e transforma para mim o cabeçalho. Mas toda vez que eu faço uma ação, que dá uma modificada aqui, ele tenta tratar o tipo de dados. Por quê? Porque tipo de dados é muito importante. Então ele vem aqui e categoriza data como data, valor como número decimal, quantidade como número inteiro e por aí vai. Só que pode acontecer isso aqui, algo desagradável, algo que a gente não queria. Por isso que eu recomendo que você faça por último. Agora, eu quero excluir duas colunas, ó. Vou excluir, remover colunas. Como é que eu fiz isso? Muito simples. O Power BI funciona muita coisa com clique. Botão direito, ele é muito intuitivo. Então, ó, eu clico aqui na coluna e clico com o botão direito. Eu vou ter várias opções de transformações. E no caso, quando eu quero selecionar mais de uma, eu aperto o Shift, deixo pressionado, e aí eu vou selecionando quantas colunas eu quiser. Ou eu aperto o Ctrl. Qual é a diferença de uma para outra? Se eu apertar aqui no e-mail e apertar Shift e vir lá em coluna 14, ele seleciona todo mundo. Se eu apertar em e-mail e apertar Ctrl e selecionar lá no 14, ele seleciona uma por vez. No nosso caso, eu vou selecionar a coluna 13 a 14, que não tem nada, e eu vou remover essas colunas. Perceba que ele vai adicionando as etapas aqui, ó. Olha só que legal. Imagina se eu quisesse, por exemplo, filtrar apenas a visualização de produto A e B. Ele vai ter aqui essa etapa. Então, tudo que você for transformando os dados, e o que é transformação dos dados? Ele está fazendo uma leitura da nossa planilha, da nossa tabela lá, e essa leitura você pode modificar como você quer ver, que é isso que é o que a gente chama de ETL. A gente está fazendo um tratamento desses dados. Então, tudo que você executa vai ser transformado aqui em etapa, que é uma fórmula que você não precisa ser programador para poder executar. Olha só que legal. Aqui em DDD vai ter uma coisa interessante que a gente já vai ver agora, o porquê que eu vou querer extrair os valores que estão entre o parêntese. Porque é o seguinte, o que a gente vai fazer? Eu salvei aqui, ó, dados estruturados e dados desestruturados. Então, o que vem a ser isso? Vou abrir nova guia, o desestruturado, que é o seguinte. Eu tenho, na minha base de dados, o meu código, mas eu não tenho a região, eu não tenho o estado. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso procurar na internet, em sites abertos, e no próprio Power BI, eu posso vir aqui, ó, nova fonte de dados, web. E essa fonte eu vou colar. O que o Power BI vai fazer? Ele vai fazer a leitura daquele site.
E se naquele site eu tiver tabelas, ele vai trazer para cá. E essa tabela eu vou poder trabalhar. Olha só que massa isso aqui. Então você consegue conectar várias fontes de dados e aqui eu acho que já vai ficar mais claro para você que eu não altero os dados. Eu transformo os dados dentro do Power BI para que seja fácil para eu trabalhar com eles. Então agora que eu conectei aquele site, ele identificou algumas coisas aqui para mim. Qual que eu quero trabalhar? Essa tabela 1. Eu marco, dou um OK. Por que não apareceu transformar para mim aqui agora? Porque eu já estava dentro do nosso Power Query. Isso aqui que a gente está trabalhando é um Power Query. É aqui onde você consegue realizar essas transformações que eu estou comentando com você. Então olha só que bacana, só que aqui eu tenho Centro-Oeste, aí dentro de uma mesma célula, Distrito, Goiás, Mato Grosso do Sul. Isso aqui não está estruturado, não está organizado. Qual é a diferença agora para um dado organizado? Olha só que bacana isso aqui. O dado organizado, ele tende a ser colunar, ou seja, eu tenho uma coluna com todas as informações preenchidas para baixo e cada coluna tem apenas uma informação. Perceba que a terceira coluna, ela já não está tão bem estruturada, porém, a gente não vai usar, e o intuito era encontrar o estado, a gente vai utilizar agora. Ó, vou copiar isso aqui, que é o nosso endereço, e vindo aqui na nossa tabela, eu vou, agora com o botão direito, clicar em nova consulta e vou clicar em web. E olha só que legal, eu pude ir lá em nova fonte, eu pude ir aqui com o botão direito, e se você não estiver vendo web aqui, você vai clicar no botão de mais, e ele vai te abrir todas as opções, você vai digitar web, e aí ele vai filtrar para você, ou você pode vir aqui e procurar também, e quando você encontrar, você vai clicar. Eu prefiro digitar, que é muito melhor, muito mais rápido da gente encontrar o que precisa. Então eu vou colar agora o meu endereço, e esse endereço eu vou dar um OK. E aí ele vai fazer a mesma coisa. Está lendo o site, está procurando tabelas para a gente. Opa, temos várias aqui. Ó. Tabela 1. Perceba que não é porque o nome vem igual que é o que eu vou usar. Por quê? O que eu quero usar é essa aqui. Ó. E aí eu vou marcar ela, vou dar um OK. E ele vai carregar os dados do site para o Power BI. E a gente vai conseguir fazer transformações aqui. Como essa tabela 1 eu não vou usar, olha só que bacana, você pode apertar com o botão direito do mouse e excluir. Então não quero mais essa consulta, exclui. Essa consulta, ela é a nossa sigla, perdão, nossos estados, que eu não tenho lá na minha tabela vendas, ou seja, ó, eu posso mudar clicando aqui no canto direito e eu também posso mudar, dando 2 cliques aqui, ó, e eu vou chamar isso aqui de vendas. Perceba que eu tenho agora o prefixo no status e eu tenho também o prefixo aqui no nosso DDD. E aqui no status eu vou ter o estado desse prefixo e nas minhas vendas eu não vou ter esse estado. Então qual que é o objetivo? O objetivo é que eu pegue a informação da tabela B e jogue para A. Quem que é a tabela B? Os estados, tabela A, vendas. Então como é que a gente pode fazer isso? Como isso aqui é um projeto para iniciante, a forma mais fácil que a gente tem de fazer é, eu vou clicar aqui no meu DDD e eu vou mesclar consultas. Então, o que eu quero fazer? Pega o DDD de vendas e procura lá na outra tabela se tem também esse DDD. Essa parte aqui é para a gente ignorar porque estou conectando num site e não tem login, senha, então você não precisa se preocupar com isso. E aí ele está procurando e, cara, ele encontrou 0. Mas eu tenho o DDD 17 aqui e o DDD 17 aqui. Porém, ele está entre parênteses. Lembra lá no início da aula que eu falei para você? A gente precisa, então, deixar os dados iguais. 17 é diferente de parêntese, 17 fecha parêntese. Então eu vou dar um cancelar aqui e a gente vai aprender agora mais uma transformação muito útil, que é o quê? Eu quero extrair na coluna que eu selecionei o texto que tiver entre os seguintes delimitadores. Tudo que tiver depois de abrir parêntese e tudo que estiver antes de abrir parêntese. Vou dar um OK e ele extrai para a gente. Vamos tentar novamente agora mesclar consultas. Eu vou clicar aqui no DDD e agora eu vou clicar no estado e vou clicar no prefixo. Agora ele traz um erro novo para a gente, que aí é a importância que eu falo para você de tipos de dados.
Lembra que eu falei para você sempre colocar o tipo de dados no final do projeto? Então, a gente precisa tipar os dados, ou seja, eu preciso categorizar, dizer o que cada coisa é. Como aqui nos estados o prefixo ele está como número e aqui nas vendas ele está como texto, ele não vai dar match, ele não vai encontrar essas informações. E como é que eu sei que um está texto e outro está número? Por aqui eu sei que número fica à direita e texto fica à esquerda. Mas nessa parte superior aqui, ó, ABC indica que é o texto e nessa parte superior, 1, 2, 3, indica que é número inteiro. Então aqui eu posso alterar, ó, se eu alterar para número decimal, ele fica 1.2. Se eu alterar para texto, ele vai ficar como ABC. Então tanto faz, você pode alterar o texto aqui ou você pode alterar para número lá. Eu optei por alterar para texto aqui. Então vamos lá em mesclar consultas e agora a gente vai conseguir executar. Ó. Eu vou trazer para cá, encontra para mim o DDD nesse prefixo. Ao encontrar, dando OK, eu tenho a opção de expandir clicando nessas duas setinhas o que eu desejo, que no meu caso era o estado. E eu posso ou não usar o nome da coluna original como prefixo. Se eu deixar marcado, vamos ver o que acontece. Ele vai vir assim, ó, estado.estado. Se eu deixasse desmarcado, eu não ia ter esse nome aqui na frente. Ó. Você pode apagar quando você quiser e você pode ainda alterar. Ó, eu posso colocar aqui, ó, aula. E ele vai colocar o nome que tu deseja. Perfeito? Eu vou tirar aqui, para mim não é importante. Agora eu tenho os estados, olha só que legal, né? Mas eu não tenho a região. Então o que a gente vai fazer? A gente novamente vai vir aqui, ó, e eu tenho uma tabela que está estruturadinha, você já entendeu que tipo de informação que você tem que buscar quando você for trabalhar na internet. Vou copiar e a gente vai fazer uma nova conexão de fonte via web. Olha só que bacana, eu estou conectando 3 fontes de dados diferentes, uma em Excel, 2 na internet, e eu estou juntando a informação das 3. Vou dar um OK aqui, vamos aguardar um pouquinho. Ele está fazendo toda essa busca, encontrou uma tabela, eu vou marcar essa tabela mesmo que eu preciso. Perceba que toda vez que eu clico no nome, ele traz uma pré-visualização para mim. Vou dar um OK. Ótimo. O que nós temos aqui? Nós temos um título que precisa subir. Então, usar a primeira linha como cabeçalho. Quando eu faço isso, automaticamente ele já traz o tipo alterado. E olha só, ele já tinha feito isso aqui antes. Por isso que eu estou falando, não é legal. Deixa por último para você poder executar. É menos uma etapa. E a longo prazo, conforme você for trabalhando com Power BI, você vai ver que tem etapa que a gente não precisa fazer. O projeto fica mais limpo, fica mais organizado e fica mais leve. Ótimo. Eu tenho aqui agora os estados. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui sigla estados. E eu vou pegar o que eu tenho aqui, que é a região, e levar para minhas vendas. Ó. Através de quem agora? Através da minha coluna estado. Então, vou mesclar consultas entre procura o estado, lá nas siglas, e se você achar o estado, eu vou querer quem? Vou dar um OK, e quem eu quiser eu vou expandir. No meu caso, eu estou querendo a região e eu quero a sigla também. Eu não quero o nome do prefixo da coluna, e aí eu vou dar um OK. Ele expandiu. Olha aqui em cima um espacinho cinza. E olha aqui também a qualidade da coluna. Se no seu Power BI não estiver aparecendo, é só clicar aqui em exibição, e em exibição você vai colocar, mostrar a qualidade da coluna. Ele está me dizendo que 3% está vazio. E a gente precisa entender o porquê. Vamos dar uma olhada? Vamos ver aqui, ó. Vamos filtrar apenas os valores nulos. Distrito Federal. Ué, lá não tem Distrito Federal? Vamos olhar aqui. Olha, Distrito Federal. Nós temos. Porém, aqui está escrito Distrito Federal e na minha tabela de vendas está escrito Distrito Federal Goiás. Por isso ele não encontrou. Lembra? Tem que ser idêntico. Então eu posso voltar às minhas etapas,
Como que eu volto? Ó, cada passo que eu estou fazendo aqui, ó, é uma transformação. Aqui eu não vou ter Ctrl Z, eu tenho que apertar o X para eliminar. Ó. Eu filtrei os nulos, eu vou voltar, eu estou visualizando antes de eu filtrar. Agora, se eu tirar o X aqui, ó, eu estou removendo o filtro que eu realizei. Ótimo. O que eu preciso fazer agora para eu poder, né, ter essa coluna preenchida? Eu vou apagar mais essa parte aqui do expandido, eu vou apagar o meu mesclar, e antes de eu mesclar a consulta, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no estado, que é o Distrito Federal Goiás, e eu vou fazer uma alteração, que pode ser feita de duas formas. A primeira delas é, eu posso substituir o nome inteiro, Distrito Federal Goiás, por Distrito Federal. E a segunda forma é, tá vendo que eu tenho uma barrinha aqui? Eu posso extrair os dados sempre que houver uma barrinha. Então, venho aqui em extrair, ó, transformar, extrair, antes de um delimitador. E quando eu faço isso, o restante que não tem a barrinha, ele vai permanecer igual. E aqui agora, eu tenho o Distrito Federal. Perfeito, excelente. Agora que eu tenho o Distrito Federal, escrito conforme está lá na minha sigla estados, eu posso vir em mesclar, onde eu vou procurar o estado na minha outra tabela, que vai estar aqui, e ao encontrar, olha só que bacana, todas as linhas agora deram que foram encontradas, eu vou dar um OK. E agora, só expandir o que a gente precisa, sigla e região. Olha só que legal, não temos mais nenhum campo vazio. Com isso, agora a gente pode vir aqui e pensar, produto, botão direito, alterar tipo, texto, data, botão direito, alterar tipo, data. Perceba que não é porque eu estou alterando mais de uma vez que ele está considerando etapas novas, porque na verdade ele está acrescentando, cada tipo de dado que eu vou alterando, ele vai acrescentando aqui na fórmula para a gente, ó, valor, número, decimal, ele acrescentou aqui, ó. E ele vai fazendo isso daqui para cada coluna. Rafa, posso fazer isso daí com várias colunas de uma vez? Pode. Eu recomendo? Não. Por quê? Para que você olhe, para que você entenda o que você está fazendo. Mas claro que você poderia vir aqui, ó, pagamento, cliente, vendedor. Segurando Ctrl e agora com o botão direito você vem em alterar tipo e coloca texto. Número de parcelas, depende muito aqui do tipo que a gente vai trabalhar. Se eu não vou somar, se eu não vou fazer nada, isso aqui não é muito importante a gente se preocupar. Porém, eu vou deixar como número inteiro caso um dia a gente precise realizar cálculos com esse tipo de informação. O e-mail, o DDD, o telefone, o estado, a sigla e a região, tudo texto. Faltou só esses dois itens aqui que está indefinido, se é texto ou se é número. Então a gente vai alterar aqui para texto. Bacana. Quando eu fechar e carregar, o que vai acontecer? Ele vai trazer todas as minhas tabelas para o Power BI. Mas você concorda comigo que a gente já fez todo um trabalho de pegar as informações da tabela que estavam faltando e jogar na tabela de vendas? No futuro, a gente não vai precisar fazer aquilo, porque você vai estar dominando os relacionamentos. Mas, nesse momento, a gente fez. Então, se a gente fez, eu não preciso ter todas as tabelas aqui dentro do Power BI. Por quê? Pode ser que você tenha conectado um banco de dados, sei lá, com 1 milhão de linhas, com 3 milhões de linhas. E aí você conectou um outro banco também com 2 milhões de linhas. E você não quer trazer para cá. Porque aqui, ó, eu tenho estado, tenho siglas e tenho vendas, ó. Onde que eu vejo isso? Aqui no menuzinho de tabela, ó, estados, siglas e vendas. Mas não era isso, eu só queria ver vendas. Então a gente vai em página inicial e eu consigo voltar, ó, transformar dados. Eu vou voltar para o Power Query. No Power Query, com o botão direito em estados, eu vou desabilitar a carga. E ele vai falar assim, ó, cara, desabilitar a carga remove a tabela do relatório qualquer visual. Como eu já tinha carregado ela, ele só está dando um alerta aqui pra gente. Botão direito, vou desabilitar a carga também das sigla estados e manter apenas vendas. Fechar e carregar. Agora eu vou ter só uma tabela. Bacana. Agora a gente precisa começar a montar o nosso dashboard. Qual dashboard que a gente vai montar? É esse aqui. Onde a gente vai trabalhar aqui com faturamento, quantidade vendida
e a gente vai entender e fazer uma análise aqui por mês, por região, por região, por ano também, ó. Eu posso visualizar ano a ano, aonde eu quiser. Muito bom, muito bacana. E como é que a gente faz isso, Rafa? Bom, primeiro de tudo, a gente precisa entender um pouco aqui de como que o Power BI funciona. Se eu pegar aqui o valor total, e qual é a diferença de total para valor? Bom, valor é o meu preço do produto, quantidade 5, eu multipliquei um vezes o outro, eu tenho o meu total. Então a coluna que a gente vai trabalhar de faturamento é a total. E caso você queira, você pode alterar aqui, que lá no Power Query vai alterar também, ó, faturamento. Ótimo. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a minha coluna de faturamento e vou jogar para a tela. Perceba que ele tem esse símbolo aqui matemático, significa que eu posso fazer contas matemáticas, eu posso somar, é um campo numérico. A partir desse momento, eu tenho 7 milhões, mas eu queria ver o número inteiro. Então eu vou pegar aqui, vou clicar nesse campo de formato, e nesse campo de formato, valor do balão, exibir unidades, nenhum. Rafa, o meu tá diferente do seu, eu não estou vendo dessa forma. Cara, é o seguinte, você vai clicar em arquivo, opções e configurações, opções. E no opções a gente tem aqui, ó, recurso de visualização. Marca tudo, tá? Ou se você quiser, para o vídeo aqui agora, dá uma olhada no que o meu tá marcado. Vou rolar agora para baixo. E aí você marca o seu. E eu tenho certeza que vai ficar igual a minha tela e daqui a gente segue junto. Perfeito? Ó, se eu tenho aqui o meu faturamento, eu tenho muito mais coisa para poder editar. Eu tenho, por exemplo, aqui no tamanho e estilo, eu tenho aqui ó, a tela de fundo, que eu posso remover, não serve para nada, e fronteira visual, que nada mais é do que uma borda. Também eu posso alterar o meu valor, o tamanho, ó. Era muito grande aquilo ali, então eu vou deixar um 25. Ótimo. Agora eu vou copiar, porque já está formatadinho no tamanho que eu queria, do jeito que eu queria, e vou jogar para o lado. Clicando aqui, nesse raiozinho, o que eu posso fazer? Eu posso remover o que eu joguei no meu gráfico. Ó. Então um card é um gráfico. E eu vou fazer o que agora? Eu vou jogar a minha quantidade para cá. E o que ele faz novamente? Ele soma a quantidade. Perceba que aqui está com os pontinhos, tudo bonitinho, e aqui está sem. O que eu vou fazer? Eu clico em cima da coluna, ele vai me abrir as ferramentas da coluna na parte superior e eu vou clicar aqui ó, nesse pontinho para separar o milhar. Só isso. Ótimo. E o que você precisa entender? Que se você jogar aqui para o gráfico, por exemplo, um gráfico de barras, que é o que a gente vai usar. Então, viu que eu fui aqui em cima em página inicial, eu poderia também inserir. E olha só, se eu trouxer aqui para o meu gráfico, região, e aí ele jogou para o meu eixo Y, porque ele tenta nos ajudar, ele está entendendo que é isso que eu quero fazer. E eu pegar aqui o meu faturamento, olha só que bacana, ele segmentou para mim região Sudeste, região Nordeste, região Sul e por aí vai. Isso significa que o Power BI tem uma coisa chamada contexto de filtro, que é só para pelo menos você ter contato com esse nome agora. Não precisa se preocupar com isso, mas eu queria que você pelo menos percebesse uma coisa. Se eu joguei só o faturamento aqui na tela, e eu estou trabalhando com um gráfico de tabela, ele me traz o mesmo valor aqui do card. Mas quando eu jogar qualquer coisa dentro da tabela, ele segmenta e faz um filtro para a gente, linha a linha, do que eu joguei. Como eu joguei o estado, ele vai pegar aquele meu faturamento e vai filtrar. O que é do Acre? Ele vai pegar Alagoas e vai filtrar. O que é Alagoas? E por aí vai. Ótimo. Vamos deletar isso aqui, explicação dada. Como é que faz para inserir aqui um mapa? Eu vou clicar aqui no mapa e vou inserir. Só isso. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou jogar o estado e vou jogar o faturamento. Excelente. Tá aí. Rafa, meu gráfico deu tudo errado, não tem nada funcionando aqui. O que você vai fazer? Deleta teu gráfico. Você vai clicar em estado, no nome, e em ferramenta da coluna você vai categorizar. Ou seja, você vai dizer que é um estado ou província. E ele vai colocar um globo aqui. Ó. Isso aqui facilita
para ele já entender, ó, olha a diferença agora. Ele já vai entender que é um estado. Ele já vai entender que é do Brasil, tá bom? Uma outra coisa legal para a gente estar fazendo, deixa eu só jogar o faturamento aqui de novo, ok. Aqui em exibição, você pode ajustar a linha de grade. Isso facilita na hora de você estar organizando os seus visuais, tá? Facilita muito, facilita demais mesmo. Então, a gente está organizando aqui os visuais. O que eu vou fazer agora para poder ficar igual aquele meu gráfico, aquele meu dashboard? Olha só que bacana, já está começando a tomar um ar. O que eu sempre faço? Eu jogo os gráficos na tela e aí eu deixo sempre um espaço no meu canto esquerdo para adicionar filtros e um pouquinho de espaço aqui em cima para eu poder colocar um título, alguma coisa do gênero, tá bom? Por quê? Porque depois eu vou fazer o layout. Então, a gente vem aqui agora e quer trabalhar com outro tipo de informação. Eu quero ver no tempo a distribuição, mês a mês. Então eu vou clicar aqui em data, tem uma setinha, já tem uma hierarquia, que o Power BI cria isso para você de forma automatizada, tá? E eu vou jogar para cá o mês, ó. Joguei o mês. E agora eu vou jogar o faturamento. E aí ele vai construir o gráfico pra gente. Agora que você tá com uma estrutura pronta, com muito mais cara aqui de um painel, você precisa deixá-la mais bonita. Como é que a gente faz? A gente cria fundos de imagem, né? A gente cria os backgrounds. Você pode usar PowerPoint, pode usar Figma, pode usar Canvas, pode usar o que você quiser para você poder construir. E aí, basicamente, como é que a gente faz? Você clica num canto vazio e clica em formato. No formato você vai escolher tela de fundo e vai procurar pela tela de fundo. E aí você vai pegar a imagem e vai adicionar. Nada vai acontecer. Por quê? Porque nós temos que eliminar a transparência. E aí eu gosto de colocar sempre esse aqui, ó, preencher, porque independente de como eu estiver utilizando aqui dentro, sempre vai caber perfeitinho a imagem aqui do nosso dashboard, tá bom? Então aqui, ó, onde está com fronteira visual, por isso que eu não coloquei no restante, agora você vai entender, né? Eu vou tirar, ó, tela de fundo, fronteira visual, eu não preciso disso. Esse cara aqui não precisa de tela de fundo, esse cara aqui também não precisa de tela de fundo, tá vendo? Então a gente vai organizando os nossos gráficos de acordo com o layout que a gente construiu. E aí nessa parte agora eu recomendo que você desmarque o ajuste, porque aquele ajuste é para a gente poder montar essa primeira estrutura, para poder construir esse fundo de imagem. E ó, aqui ó, novamente eu vou tirar a tela de fundo, não preciso dela, ok. E vamos formatar um por vez aqui para que você possa compreender as possibilidades que você tem aqui para construção do seu dashboard. Vamos lá. Já praticamente ajustei aqui. Você vai ajustar aí também. Pronto, ótimo. O que eu preciso aqui? Eu preciso deixar mais bonito. Vamos começar por esse gráfico. Em formatação, a gente tem algumas opções. Por exemplo, o título. O título não é soma de faturamento por região. O título é faturamento por região. Que eu posso vir aqui, ó, dar um negrito, por exemplo, e colocar uma abóbora. E aí ele dá um destaque, tá vendo? No nosso eixo, nós temos o valor do eixo X é importante? Opa, ó, perdi o nome ali da região. Mas e o título? O título não é, todo mundo sabe que é região. Vamos para o eixo Y. Se eu remover os valores, é importante? Nesse momento parece que é. Título é importante? Não. Olha por que eu falei que parece que é. Porque quando eu adiciono o rótulo, já não é mais importante eu ter esse 2 milhões aqui embaixo, 0 milhões. Então agora eu posso vir aqui e tirar os valores do eixo X. Agora que eu já formatei um gráfico, esse gráfico é diferente daquele ali. Eu posso copiar a formatação dele para cá? Pode. Você vai clicar aqui em página inicial, escolhe o gráfico que já está formatado, clica no pincel e vai para o que você não formatou ainda. Ele já altera e já modifica tudo para a gente. O que eu vou fazer agora? No título desse gráfico,
Ao invés de soma de faturamento por mês, é faturamento por mês. Vou fazer a mesma coisa agora para o mapa. E vou colocar aqui faturamento por mês. Excelente. Se eu fiz para um gráfico, eu posso fazer para um card? Pode. Ó. Só que perceba que não ficou muito legal o que a gente queria. Vou dar um Ctrl Z e eu vou fazer por conta. Então o que eu vou alterar aqui? A categoria é o que está escrito embaixo, não faz sentido nenhum. Eu quero escrito em cima. Então eu vou colocar aqui faturamento, vou colocar negrito e vou escolher o mesmo abóbora. Agora que eu formatei um, eu clico no pincel e formato o outro. Só colocar o título agora, quantidade vendida. Olha que legal, tomou forma. Vou diminuir aqui um pouquinho, vou diminuir aqui um pouquinho. Excelente. Tomou forma o nosso dashboard, viu? Agora, talvez fique mais legal centralizada a informação. O que eu fiz aqui? Deixei o Shift apertado, vim selecionando um por um, vim em título e vou centralizar. Centralizei toda a nossa informação, ficou mais organizado, melhor visual para mim. E você tem que ver o que é o melhor de visual para você e para sua liderança. Perfeito. O que você pode apresentar para eles? Você pode apresentar, às vezes, o modelo 1. Vou duplicar agora, botão direito, duplicar. E vou chamar aqui de modelo 2. E você pode perguntar para eles, pessoal, o que vocês acham melhor? A gente clica aqui em exibição. E, por exemplo, eu escolhi esse modelo aqui, ó, que é o Parque Urbano. Quando eu clico, ele altera toda aquele contexto, aquelas letras, ele já tem um padrão pré-fixado. E existem diversos, tá? Tem uns mais graves assim, ó, que altera bastante mesmo, tá vendo? E tem uns mais cleans e que você pode ir escolhendo aí. E aí você deixa um modelo. Perceba que aqui eu escrevi um mês, não tá muito legal, vou alterar aqui, ó, a letra tá minúscula. Mês, ok, arrumado. E aí, meu amigo, o que está faltando aqui agora? Uma coisa muito importante que a gente esqueceu lá atrás. Arquivo, salvar como, e aí você tem que procurar onde você quer salvar esse arquivo, tá? E aí eu vou colocar aqui, ó, Power BI como sair do zero, aula, YouTube. E vou salvar. Pronto. Por que isso é importante? Justamente porque poderia ter dado algum problema aqui no computador e a gente já deveria ter salvo esse arquivo e não salvou. Então fica aí a dica para você. Agora, a gente tem como filtrar por região e perceba que aqui embaixo ele vai mostrando o quanto ele representa naquele mês, pensando em região. Como a região sudeste vendeu muito mais, né, praticamente aí mais que 4 vezes que o segundo colocado em diante, ele representa bastante no valor do mês e o restante muito pouquinho. Eu não gosto de visualizar assim. A gente pode ajustar. Eu posso clicar no gráfico que eu estou fazendo a segmentação, vir em formato e em formato editar interação. Então olha o que acontece. Quando eu clico em região sudeste, eu posso mandar filtrar. E ao invés dele mostrar o quanto é que vale do negócio, ele mostra pra gente o mês a mês, ó, fica mais bonito, fica melhor, no meu ponto de vista, tá? Quando você clica no gráfico de baixo, vai acontecer a mesma coisa. Ele, ó, diminuiu o valor ali. Então o que eu posso fazer? Eu posso mandar filtrar. Para mim é muito mais interessante e muito mais legal. Agora a gente vem aqui em editar interações, desmarca e aquilo ali some. Ótimo. A gente agora precisa de um filtro na tela. Qual filtro? Os filtros de data, filtro talvez aí de estado, de liderança, de um monte de coisa que você poderia estar trabalhando. Nesse caso, eu vou jogar o filtro de ano para cá, ó. Perfeito. Eu joguei na tela o ano e ele escolheu para mim automaticamente a tabelinha. E eu quero segmentação de dados. Na segmentação de dados, eu vou formatar, porque eu não quero esse formato aqui, ó. Então, eu vou vir aqui no pincel de formato, configuração de segmentação de dados, e eu vou colocar lista vertical. Ou eu vou colocar suspenso. Olha só que legal. Então, no suspenso, eu posso escolher o ano aqui, ó. Então, vou manter o suspenso. Suspenso para mim é mais interessante. Ótimo. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o mês e vou jogar aqui para a tela.
ele trouxe para mim em tabela novamente. Vou dar um Ctrl Z. Eu vou primeiro jogar a segmentação e agora eu vou jogar o mês. Ele já trouxe para mim bonitinho nesse formato, que eu poderia alterar, por exemplo, para aquele mesmo formato de bloco ou suspenso. Mas eu quero deixar a lista vertical, que eu acho que é interessante o usuário ver o ano e ver o mês assim para poder escolher. Eu vou tirar o cabeçalho dele, para mim não é interessante, vou deixar ele mais próximo aqui e pronto. Olha só que legal. O cabeçalho o ano eu vou deixar porque eu acho interessante saber que o ano está selecionado todos, ou o ano está selecionado 2018. Porque se eu escrever todos e não tiver um cabeçalho, ninguém vai saber o que é. Agora aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, todo mundo sabe o que é. E aí agora você aprende a segunda parte da interação, que é o quê? Se eu já tenho distribuído janeiro, fevereiro, março até dezembro, quando eu filtro abril, não faz sentido eu filtrar abril. Por quê? Porque abril eu já estou vendo aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em formato, editar interações e desse filtro para esse painel eu vou desmarcar, ó, nenhum. Então não importa o mês que eu selecione, ele não vai fazer o filtro. Já o ano, ele continua fazendo o filtro normalmente. Ótimo, vamos clicar num gráfico, formato e desmarcar interações. Olha que legal, eu vou deixar, né, o link aqui na descrição para você poder treinar, praticar. Então vai ter o fundo aqui do que a gente está trabalhando, vai ter a base de dados que a gente utilizou, o site você vai estar vendo dentro do vídeo, vai descobrir qual que é e como que funciona. E se você quer meu acompanhamento aí para você poder se desenvolver mais, se destacar no mercado de trabalho utilizando essa ferramenta incrível, que, né, conforme você viu, é tudo interativo, do qual você pode formatar e editar as coisas para que fiquem mais atrativas ainda, ó, para que fiquem mais visuais, que fiquem mais bacana, cara, meu acompanhamento está aí, é a mentoria de 6 meses, tanto de Power BI ou de Excel. Você escolhe qual turma você quer entrar e qual ferramenta você quer se desenvolver nos próximos meses. E aí a gente vai junto, tirar você do ponto A e levar você para o ponto B, ou seja, a gente vai entender personalizado onde você está hoje e onde você quer chegar amanhã. E com isso a gente vai traçar um plano para que isso seja possível, tá bom? Então, que bom, seja muito bem-vindo aí, espero poder estar contribuindo com você em próximas aulas. Curta, compartilha, leve esse painel, esse documento aqui, essa videoaula para mais e mais pessoas e até o próximo encontro.